Camada 4. A adaptação para anime de Cyborg Kuro-chan foi interrompida em janeiro de 2001, depois que seus produtores faliram e não tinham dinheiro suficiente para terminar o anime. Cyborg Kuro-chan foi definido para ter um total de 78 episódios, 66 dos quais foram ao ar na TV, e acredita-se que tenham iniciado a produção dos episódios 67 a 71 antes de seu fim pelos seguintes motivos. O motivo número 1 é que os títulos desses episódios existem, o que nos dá uma ideia do que eles tratavam. O motivo número 2 é que uma das dubladoras do anime postou uma foto em seu Twitter do livro de roteiro do episódio 68, só que ela não pode revelar o roteiro por questões de direitos autorais. E o motivo número 3 é que esses tais episódios foram apresentados como promoções em revistas de TV japonesa. Ainda há uma esperança de que tudo isso esteja arquivado, pois desde o episódio 54, a série passou a ser animada por meio de computadores, além de uma mensagem no final do episódio 65 que diz: "Obrigado por assistir a este anime por um longo tempo. Vamos nos encontrar novamente em algum momento." 1917 foi o ano das estreias definitivas na história da animação japonesa. A história é longa, mas, resumindo para vocês, muitas dessas primeiras animações estão perdidas ou têm muitas das informações desconhecidas, o que gera várias discussões até hoje. E existe até mesmo uma longa lista com o nome de todas essas mídias perdidas. Alive: The Final Evolution é uma série de mangá escrita por Tadashi Kawashima. Em fevereiro de 2010, Kawashima terminou de escrever a série em sua cama de hospital, pois o capítulo final estava sendo publicado na edição de março da Monthly Shonen Magazine, embora ele tenha morrido pouco depois. E uma adaptação do anime para o mangá foi planejada e produzida pelo estúdio Gonzo e coproduzida pela Anime International Company, mas a adaptação foi cancelada devido ao fato do estúdio Gonzo ter sido retirado da Bolsa de Valores de Tóquio, e não se sabe se até hoje o piloto ou qualquer storyboard conhecido existe. As Aventuras Animadas de Marco Polo é uma série de animação japonesa coproduzida pela Madhouse e MK, que durou 43 episódios no total. Não há dublagem japonesa de nenhum dos episódios online atualmente, mas 20 dos episódios em italiano chegaram ao YouTube. No entanto, alguns episódios da dublagem italiana são apenas clipes. Os episódios que faltam em italiano não apareceram em nenhum lugar, e a dublagem japonesa continua perdida. Hazedon é uma série de anime que foi ao ar pela primeira vez no canal de televisão japonês Fuji TV de 5 de outubro de 72 a 29 de março de 73. E esse anime nunca ganhou nenhuma edição em mídia física. E a gente não sabe até então quantos episódios que você encontra ou se eles ainda estão disponíveis na internet. O anime TV de Haken Tamagotchi é um anime japonês que foi ao ar de 7 de julho de 97 a 21 de março de 98 na Fuji TV. Um total de 27 episódios foram ao ar na TV, embora apenas os episódios 1 e 9 foram lançados no VHS Video de Haken Tamagotchi, fazendo com que os 18 episódios restantes se perdessem além dos títulos dos episódios. Lupin é uma franquia muito popular no Japão e gerou muitas séries de animes diferentes, além de especiais e outros filmes. E um desses animes planejados foi Lupin VIII. O anime seria uma série animada franco-japonesa com lançamento mundial marcado para 1982. Enquanto Lupin III se concentrava no neto do século XX do famoso ladrão Arsène Lupin, Lupin VIII se passa no século XXII, estrelando os descendentes dos personagens. Devido a questões de direitos autorais envolvendo o uso do personagem Lupin III, a produção da série foi interrompida rapidamente e grande parte da série permanece perdida. O que sabemos é que o anime foi uma coprodução entre a japonesa Tokyo Movie Shinsha e a francesa Saban International Paris. E seria algo, digamos que, mais ocidentalizado e family friendly. Por exemplo, trocar cigarros por pirulitos. Além de que aqui Lupin seria um detetive.
Partes da série finalmente apareceram em 2012, como bônus no DVD Blu-ray Lupin III. O episódio piloto aparece na íntegra, porém os demais episódios foram exibidos apenas em formato de clip show. Além disso, os episódios eram silenciosos, apenas com legendas em japonês para contar a história. A faixa de diálogo foi perdida, ou mais provavelmente nunca foi gravada, pois é a última fase da produção do anime. Big X é uma animação da série de mangá de Osamu Tezuka, que foi ao ar em 3 de agosto de 64 a 27 de setembro de 65 na TBS, com um total de 59 episódios. Só que apenas os episódios 1, 11, 40 e 59 sobreviveram. Rainbow Man, o Guerreiro do Amor, é uma série de anime baseada na série Tokusatsu original, de 1972. Foi ao ar nos canais TBS e MBS com uma duração de 22 episódios. Dizem que existem apenas 4 episódios disponíveis, mas eu particularmente encontrei apenas um completo. Pode ser que tenha sido removido do YouTube ou encontra-se em outras plataformas. Azumi Mamma Mia é uma série de curtas de anime parcialmente encontradas lançadas em 1997. A série foi lançada em VHS no Japão, porém não lançaram todos os episódios nessa edição. Dos 60 episódios curtos, apenas 6 estão disponíveis online em japonês e sem legendas em inglês. Porém, nós temos uma atualização de 2 de outubro de 2019, e infelizmente, de acordo com essa atualização, após novas descobertas, parece não haver mais sinal de nenhum dos curtas online, indicando que os episódios mencionados foram removidos há algum tempo, restando apenas um. Sobakasu Pucci é uma série de anime criada por Takashi Aoki e produzida pela Fuji TV Enterprise. A série foi ao ar na Fuji TV em 1969, com 162 episódios. E a série segue as aventuras de um garotinho chamado Pucci, que sai em aventuras lutando contra bandidos com a ajuda de um papagaio falante e um monstro amigável chamado Netaro. Após a sua exibição inicial, a série nunca foi ao ar novamente em nenhuma outra rede no Japão e nunca recebeu um comunicado à mídia doméstica. Cada episódio é muito raro hoje em dia e nenhuma filmagem pode ser encontrada em qualquer lugar online, exceto a música de abertura e encerramento. E atualmente, não se sabe se qualquer mídia relacionada a esse anime existe até então. Capsule Samurai é um anime feito de sketches curtos, geralmente adicionados em comerciais feitos por um estúdio chamado Uruma Delve. Ao todo são 40 episódios, porém o estúdio adicionou 38 episódios em seu canal oficial, e desses 38, temos apenas 3 vídeos disponíveis, uma vez que o resto dos vídeos foram privados, além de que nunca foi lançado em DVD ou outra plataforma. Jin Button foi um anime de 26 episódios criado por Rintaro e produzido por Eiken, que foi ao ar em 1974, e é baseado no romance infantil Jin Button and Luke Tangine Driver. Houve apenas um episódio encontrado, que foi carregado no YouTube, porém foi excluído. Agora apenas a abertura, o final e um clipe singular permanecem. Não há lançamentos de mídias domésticas conhecidas e o anime só foi retransmitido algumas vezes, apesar de sua alegada boa audiência. É possível que a produtora não detenha mais os direitos de propriedade e, portanto, não possa relançar o anime. Apesar disso, a trilha sonora está facilmente disponível online. Camada 5. Em 2010, o estúdio 4 Celsius anunciou que a adaptação animada de Yasuhiro Aoki e de Masamune Shirou estrearia em Shorts Film Festival em Tóquio. 5 capturas de tela do curta-metragem Orion foram lançadas para fins promocionais. No entanto, como não ganhou nenhum prêmio, nenhuma outra mídia ou informação foi divulgada. Aliás, o próprio site do estúdio 4 Celsius nem menciona isso, e não é apresentado entre o material lançado. Otogi Manga Calendar é uma série de anime japonesa produzida pela Otogi Production, que foi ao ar de 1961 a 1964 na Fuji Television. Foi a primeira série de anime a ser transmitida no Japão e foi dividida em 2 temporadas, sendo que cada temporada tem 312 episódios. A série focou em personagens aprendendo sobre eventos históricos que aconteceram naquele dia, e frequentemente apresentava fotografias e filmagens tiradas do jornal Manichi Shimbun. A série nunca foi lançada em nenhuma mídia doméstica e é muito rara.
Não se sabe se algum episódio de ambas as temporadas sobreviveu, no entanto é possível que as fitas master tenham sido perdidas ou destruídas. E é muito improvável que alguém tenha gravado um único episódio do anime, já que a gravação de programas de televisão na época era extremamente limitada e volumosa. Tattoo Paragate foi um filme de anime originalmente planejado para ser lançado em 2004. O filme apresentaria a dupla pop russa Tattoo como protagonistas do anime, e seria animado pela iMove, conhecida por animar inúmeros animes populares dos anos 2000, incluindo Death Note e Inuyasha. No entanto, no início de 2004, elas quebraram seu contrato com Ivan Shapovalov. O grupo passou por uma nova gestão, e pouco depois, uma das integrantes também entrou em licença maternidade. Assim, Tattoo Paragate foi discretamente arquivado e não muito tempo depois, o site oficial saiu do ar em 2005. Devido às informações oficiais limitadas e poucas imagens divulgadas, muito menos qualquer filmagem de animação conhecida, é possível que o filme nunca tenha sido produzido além do estágio de roteiro. Moomin é uma franquia multimídia criada pelo autor finlandês Tove Jansson. Apesar de ser muito popular no Japão, o anime de 1969 nunca foi aprovado pelo criador, devido a mudanças drásticas feitas nos cenários e personagens. E devido à desaprovação do espólio de Jansson, contratos cancelados e produção sendo transferida para empresas diferentes, a série de 69 está repleta de problemas que impedem seu lançamento hoje. Muitos episódios foram recuperados, mas a série, que tem 65 episódios, ainda tem 29 episódios perdidos. Don Don Donmeru é um anime baseado na série cômica belga Cubitus, que foi ao ar na TV Tóquio de 5 de abril de 88 a 27 de março de 89, contendo 52 episódios com 104 segmentos cada. No Japão, a série nunca foi lançada em nenhuma mídia doméstica, mas nos Estados Unidos, Reino Unido e Holanda, a série foi lançada em VHS e também houve um lançamento em DVD na França. Então a versão original em japonês está totalmente perdida e tudo que nós temos é a introdução e uma mensagem de patrocínio, embora várias dublagens do anime estejam disponíveis com todos os episódios dublados. Ou seja, temos aqui um caso de dublagem japonesa perdida. Mahou Shoujo Ryon-chan é uma franquia de garotas mágicas criada em meados dos anos 2000, sendo uma colaboração entre o Japão e a China e uma filial da Sanrio chamada Sanrio Wave. As informações sobre a série são escassas, sem data de exibição conhecida para o anime ou data de lançamento e fim do mangá. Você não encontra praticamente nada do anime na internet. Harimogu Harley é um anime infantil de 10 minutos criado por Takashi Murakami e animado por Image K e Studio Junior. O anime originalmente foi ao ar todos os dias na semana na NHK entre 1996 a 1997 e foi cancelado após 2 temporadas e 140 episódios devido à falência da Image K. O anime ganhou edições em VHS, porém nem todos os episódios foram lançados. Aliás, a segunda temporada inteira nunca foi lançada em nenhuma plataforma ou mídia física. Além de que existem muitos uploads de vídeos de episódios do anime que foram derrubados pela NHK. Dreaming Machine, ou Yumi Miru Kikai, é um filme de aventura e fantasia cancelado que teria sido o 5º filme de Satoshi Kon. No entanto, devido à sua morte, em 20 de agosto de 2010, o filme ficou no limbo da produção até 2018, quando Susumu Hirasawa disse que o filme foi cancelado por ninguém poder combinar com a direção e o estilo de Kon. Galactic Petrol Lensman é uma série de anime japonesa baseada nos romances de Lensman e Smith, e a série de 25 episódios foi ao ar entre 1984 até 1985 no Japão. Porém, os episódios 21, 22, 23, 24 e 25 continuam perdidos. Robocrosser foi uma série de anime planejada da Telecom Animation Film e da divisão da Jetix da Disney. A série foi formalmente anunciada na Tokyo International Anime Fair em 2008, com a janela de transmissão prevista para a primavera de 2009. E, segundo relatos, a série teria contado a história de um menino de 12 anos e seu robô que estão tentando vencer uma corrida de moto. Na feira, um trailer totalmente animado foi apresentado ao público e pouco depois, a série foi silenciosamente cancelada por razões desconhecidas.
Moncherry Koku é uma série de anime baseada no mangá de mesmo nome, de 1971, criado por Uaki Yamato. Esse anime foi produzido pela Nippon TV Video em 1972, e nenhum dos episódios foi disponibilizado ao público. O único material ainda acessível do anime é uma abertura carregada por Masami Jun e artigos em jornais da época. Gantogon é um anime infantil produzido por Jiro Eigasha e animado por Nihon Douga. Foi ao ar em 1971 na Akita TV com um total de 260 episódios, cada um com cerca de 5 minutos de duração. Porém, boa parte disso tudo encontra-se perdida, uma vez que o anime nunca foi lançado em nenhuma mídia física. Tensai Bakabon é um anime criado por Fujio Akatsuka, e antes do primeiro anime ir ao ar em 1971, um piloto foi produzido em cores por volta de 1968, e ele foi planejado para ir ao ar na Nippon TV Douga em outubro de 68, porém o anime de 68 foi rejeitado. E depois outro piloto para a série de 71 foi criado, e pode ser visto no lançamento do DVD da série. Kuwagata Tsumami é uma websérie animada em flash de comédia japonesa criada por Areko Shensha, e os curtas são estrelados por uma jovem meio humana, meio besouro e sua vida cotidiana de amigos malucos. Foram 84 episódios disponíveis em seu site hospedado pelo Live Door, e a série estreou em 2005, sendo que o episódio final ficou disponível aproximadamente até novembro de 2010. Só que o site Live Door foi fechado em 2012, e após esse evento, muitos episódios não são mais visíveis. A abertura e alguns episódios estão disponíveis no YouTube e Nico Video, e há também um DVD lançado em março de 2007, que contém apenas os primeiros 30 episódios. Porém, o resto do anime continua perdido. Hoshinoko Poron é um anime de ficção científica que foi ao ar em 1º de abril de 74 a 21 de março de 75 no Japão. Foram feitos 260 episódios, com duração de cerca de 5 minutos cada, porém muito do material ainda está perdido e, bom, praticamente quase tudo está perdido. É muito improvável que a série fosse lançada em DVD, devido ao grande número de músicas usadas nos episódios, que seriam muito caras para licenciar, e também essa série nunca foi exibida novamente desde abril de 92. Quando foi ao ar pela última vez no Yamanashi Broadcast System. Camada 6. O Mundo do Poder e das Mulheres foi um curta-metragem de animação lançado no Japão em 13 de abril de 1933, dirigido por Kenzo Masaoka. E é o primeiro filme de animação do Japão a apresentar dublagens. E a trama do filme consistia no protagonista, pai de 4 filhos, se envolvendo em um caso com a datilógrafa da empresa que ele trabalha. Ele acidentalmente revela esse fato à esposa e assim ela mesma vai até o escritório para enfrentar a tal datilógrafa. E nenhuma impressão do filme é conhecida. Shin-Nobaki no Kitaro teve o primeiro episódio ao ar no final de 71 e terminou em 1972. O anime tem 70 episódios, e muitas pessoas especulam que ele está perdido porque os videocassetes em lares japoneses ainda era muito incomum nesses anos. Além disso, a série nunca ganhou uma edição em mídia física. Stargirl foi um anime, digamos que, para adultos, produzido pela Sugar Boy, que é o mesmo estúdio que produziu Boku no Pico. E na verdade se tratava de um filme que caiu na obscuridade e nenhuma filmagem dele foi encontrada na internet. E dos 3 episódios, o segundo é apenas um storyboard animatic com vocais completos. Yu Yakebanchou foi um anime que foi ao ar de 30 de setembro de 68 a 29 de março de 69 e foi adaptado do mangá de mesmo nome. Após sua exibição inicial em 68 e sua retransmissão final em 78, nunca mais foi ao ar, e ele nunca teve nenhum lançamento em mídia doméstica e continua perdido. Consistia em um total de 156 episódios que duravam cerca de 10 minutos cada, e tudo que nós temos desse anime é a abertura, já que ela foi incluída em um disco laser com muitas aberturas de animes antigos. Histórias de Fantasma é um anime que durou 20 episódios entre 2000 e 2001, porém um de seus episódios gerou polêmica e tornou-se perdido. O episódio Watashi Kirei Kuchisaki Onna tentou retratar a lenda urbana de Kuchisaki Onna, que se traduz como a mulher de boca aberta, e de acordo com o folclore,
ela perguntava às crianças se ela era bonita ou não, e independente da resposta, normalmente ela tirava a vida delas depois de revelar a sua boca desfigurada de orelha a orelha. O episódio foi planejado para ir ao ar no Japão em 5 de novembro de 2000, como o terceiro episódio, e foi até mesmo antecipado como um próximo episódio, mas acabou sendo retirado do ar devido a reclamações de pais que estavam preocupados que sua desfiguração parecesse medonha demais para seus filhos. Assim, a Fuji TV concordou e retirou o episódio devido ao medo de ofender os telespectadores. Mas apesar de tudo, em 24 de outubro de 2020, o script foi encontrado online, mas apenas 20 das 30 páginas dele, ou seja, o script foi parcialmente encontrado. Além disso, também temos a arte conceitual da personagem Kuchisaki Onna e uma prévia do episódio. Hokuto no Ken teve cerca de 152 episódios, sendo exibido de 84 a 88 no Japão, e foi produzido pela Toei Animation. Como a violência excessiva do mangá foi considerada inadequada para a televisão japonesa na época, a série sofreu vários cortes e censuras. Muitas das versões originais sem censura do anime chegaram às transmissões internacionais, mas muito do anime sem censura ainda permanece perdido. Em 86, a Toei lançou um filme do anime no cinema como uma forma de promover ainda mais o programa de TV, reutilizando a direção de arte deste último e a maioria do elenco de voz. Outra grande diferença foi que o filme manteve a ultraviolência do mangá, só que a Toei foi forçada a censurar fortemente o conteúdo do filme após muitas reclamações em torno de suas imagens gráficas. E há rumores de que a Toei destruiu suas antigas cópias ou simplesmente as perdeu. No entanto, isso não está confirmado no momento. Alguns lançamentos italianos do filme em VHS contêm versões sem censura de várias cenas sangrentas do filme, todas as quais foram carregadas no YouTube, e dizem que esse lançamento em VHS foi na verdade baseado em uma edição inacabada do cinema ou em um rascunho intermediário entre a impressão e o corte final. Mas ainda assim, todo o material original japonês encontra-se perdido. Gothic Maid Hana no Utami é um filme que nunca foi anunciado para nenhum tipo de lançamento de vídeo doméstico, mas aparece repetidamente nos cinemas japoneses, usando o sistema de reprises Dream Pass da Toho, dependendo da prefeitura que o solicitar. Nagano acreditava que o filme só poderia ser experimentado em um cinema devido à sua animação 4K e, como tal, recusou qualquer tipo de lançamento de vídeo doméstico rebaixado. Como o filme continua sendo solicitado para reprises, não parece haver pressa para que seja lançado fora dos cinemas. Só que em uma exibição em novembro de 2017, Nagano fez a aparição especial e afirmou que o filme nunca seria lançado em disco. La Blue Girl é um filme baseado em um mangá seinen com um gênero adulto, se é que vocês me entendem, com uma atmosfera de humor e parodiando o gênero tentáculo filmes adultos. Só que as versões encontradas contêm certas censuras e dizem que existe um VHS de um lançamento original que não contém nenhuma censura. Só que essas fitas são muito difíceis de encontrar, então essa mídia sem nenhuma proibição ainda continua perdida e o que nós temos é apenas o filme com censuras. Akihabara Deep é um romance japonês de Ira Ishida, publicado em 2004. Conta a história de um grupo de otakus excluídos com o objetivo de resolver problemas em seu ponto de encontro local. Na Tokyo Anime Fair de 2006, a Nickelodeon e a Polygon Pictures anunciaram sua intenção de desenvolver o romance em uma série animada em computação gráfica, e de acordo com o design de personagens Ipei Gyobo, o trabalho começou há cerca de um ano antes, e um relatório do Ministério da Economia de Comércio e Indústria afirmou que a produção não terminaria antes da primavera de 2009, além de outros problemas relacionados à faixa etária. E até então não se sabe até que ponto a série entrou em produção antes de seu cancelamento. Gekisatsu Uchiuken é um anime japonês lançado nos anos 80, que foi originalmente serializado numa revista voltada para adultos e sobre aquele tema. Em 83 foi anunciado que o mangá seria adaptado para uma versão em anime. No entanto, esse anime nunca foi totalmente produzido. A música e a história foram lançadas como um álbum de imagem em vinil em 1985, mas nenhuma animação foi lançada.
Kyuubi no Kitsune Totobimaru foi um filme de animação japonês produzido pela Nihon Doga e distribuído pela Daiei Filmes, e o filme foi lançado em 19 de outubro de 68 em um único cinema no Japão. Depois que o filme saiu dos cinemas, Gentaro Nakajima manteve seus negativos originais, só que após seu falecimento, seu segundo filho receberia todos os materiais, inclusive o negativo, e infelizmente, depois de ser preso por um escândalo de suborno, ele tirou a sua própria vida em 2001. O filme foi considerado perdido, até que uma impressão de cinema de 16mm foi descoberta pela Biblioteca Metropolitana de Tóquio. A impressão foi exibida inúmeras vezes desde 2010, mas até agora não foi restaurada e lançada em alguma plataforma de streaming ou mídia física. Maruhige Kyukyu Senichiya é um anime adulto produzido pela Leo Productions e o primeiro filme de anime a receber essa classificação mais 18. Lançado em outubro de 69, o filme foi universalmente criticado pela crítica e pelo público. E depois que a Leo Productions foi forçada a censurar várias cenas, o filme foi rapidamente retirado dos cinemas após apenas uma exibição teatral de 10 dias. Apesar de ter sido lançado em home video por volta das décadas de 70 e 80, o filme continua perdido. Em 81, em um catálogo de filmes, conseguimos ver essa informação de que foi lançado em VHS, só que o filme contém apenas 60 minutos devido às proibições todas em volta dele. Além de que a versão original sem nenhuma proibição ainda é uma mídia perdida. Noman é um mangá shonen criado pelo famoso autor Osamu Tezuka, que foi serializado em 28 de abril a 22 de dezembro de 68. No mesmo ano, um piloto de 12 minutos foi feito pela Moshi Productions, na esperança de que se tornasse um anime com vários episódios. No entanto, isso nunca se concretizou, e o piloto continua perdido, embora imagens e storyboards tenham surgido com o tempo. E agora, para terminar esse iceberg, vamos falar do primeiro desenho adulto japonês. Suzumi Buni, ou Suzumi Fumi, é um curta-metragem de animação para adultos de 32, dirigido por Haku-san Kimura. O filme estava em produção em 32 e foi planejado para ser a primeira parte de um filme para adultos de 2 rolos, mas foi apreendido pela polícia antes de ser concluído. Agora imagina se fosse assim nos dias de hoje. As prisões japonesas estariam lotadas igual no Brasil, né? Consequentemente, o filme nunca foi lançado por causa disso, só que em algum momento do início dos anos 2000, a polícia de Tóquio doou o resto dos filmes para a National Film Center e a impressão tem 10 minutos de duração. Só que até agora não temos nada relacionado a esse filme, nenhuma plataforma, nem nada, nem mídia física, ainda continua perdido. Bom, gente, eu vou encerrando esse iceberg por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e olha, deu trabalho, hein? Tem alguns animes selecionados que eu vou falar a respeito em outros vídeos também, então eu não mencionei nesse vídeo, senão ia ficar muita coisa pra mim. E é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e tchau, tchau!